Vamos lá. Eduardo, o que você vai fazer? Eu vou dividir a explicação para resistores em paralelo, como eu fiz para resistores em série, em 3 características. Para isso, eu preciso que você imagine um circuito, um pequeno circuitozinho mesmo com uma fonte de tensão contínua, que produz uma corrente elétrica contínua, e 3 resistores que eu vou explicar por que eles são considerados em paralelo. Para isso, você precisa aprender, na verdade, o que é um nó. O nó do circuito vai ser um ponto onde haverá uma divisão de corrente elétrica, ó, ou um ponto onde a corrente elétrica chega lá e ela é somada, formando uma única corrente elétrica. Show de bola? Eduardo, esses nós, eu vou dar nome a eles. Então, chame esse ponto de ponto A e ele se chamará nó A. Enquanto esse ponto do circuito você vai ficar chamando de um nó B. Perceba que os 3 resistores, pela figura, eles estão entre os mesmos nós. Então, o resistor R1 ele está submetido aos nós A e B, submetido então a uma diferença de potencial AB. Aí você percebe que pela figura o resistor R2 ele também está entre os nós A e B. Ele consegue também estar submetido à mesma diferença de potencial que o resistor 1. Então você nota que os 3 resistores, por estarem entre os mesmos nós, terminam submetidos à mesma diferença de potencial. Então, isso é um resistor em paralelo a outro. São resistores que, quando você observa um circuito, eles conseguem estar submetidos à mesma diferença de potencial. Eduardo, então pronto, eles estão submetidos à mesma tensão. Não. Diferença de potencial e tensão são coisas que você precisa diferenciar e dominar. Saber que são realmente diferentes e o porquê disso. Mas isso é tema para um outro vídeo. Eduardo, então eu vou poder dizer que resistores em paralelo são resistores submetidos à mesma diferença de potencial. Perfeito. E para isso você precisa simplesmente olhar para a figura e identificar que os resistores estão entre os mesmos nós, que é o que está acontecendo agora com R1, R2, R3, que estão entre os nós A e B. Essa é a verdadeira definição do que é paralelo. Continua. Eduardo, fora isso, então eu já posso dizer agora que os 3 têm a mesma diferença de potencial e, consequentemente, também têm a mesma tensão. Então, Eduardo, então eu posso dizer que se tiverem a mesma DDP, tem a mesma tensão. Perfeito. Então, se tiver a mesma tensão, tem a mesma DDP. Não. Mas vamos voltar para a nossa situação. Estão sob a mesma diferença de potencial. Consequentemente, também estão sob a mesma tensão. Então, eu vou poder lhe dizer que, primeira característica importante, a diferença de potencial para o resistor 1, a diferença de potencial para o resistor 2 e a diferença de potencial para o resistor 3 são iguais entre si, porque estão submetidos à mesma DDP. E, consequentemente, são iguais à diferença de potencial total do circuito, que eu vou chamá-la de AB. Segundo passo, a corrente elétrica para resistores em paralelo, que é a segunda característica que você precisa saber. Primeira, resistores em paralelo estão sob mesma diferença de potencial. Segundo, resistores em paralelo, eles dividem a corrente entre si. Como é, Eduardo? Você vai chamar essa corrente total do circuito de I e essa corrente se dividirá em 3, não obrigatoriamente iguais. Então, a corrente total do circuito, eu vou poder dizer que ela é a soma das outras correntes. Corrente 1 mais corrente elétrica I2 mais corrente elétrica I3. Isso também é uma característica para resistores que estão em paralelo. O que você vai fazer? A partir dessas 2 características, nós chegamos à terceira, que é o fato de você aprender e saber calcular resistores que estão em paralelo, saber calcular a resistência equivalente, ok? Aí o que já dá para você perceber? Que se a corrente total é o somatório das correntes, então peraí, de acordo com a lei de Ohm, qual é a lei de Ohm? U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. O que você sabe? Que corrente, eu posso muito bem pegar essa resistência e passar para o outro lado dividindo. Aí você enxerga que corrente é uma razão entre tensão e resistência. Então, por que você isolou isso aí? Porque eu quero que você enxergue o seguinte. A tensão, ela não se torna um fator comum para resistores que estão em paralelo. A tensão, ela não é um fator comum, tornando matematicamente essa tensão um fator aqui constante. Isso então torna resistência e corrente inversamente proporcionais para resistores que estão em paralelo. Eu vou poder então substituir essas correntes elétricas por tensão sobre resistência para cada um deles. Então dá para dizer que
Essa corrente do circuito total, ela é a tensão do circuito total pela resistência do circuito total, que eu posso chamá-la de resistência equivalente. Então, o que eu estou fazendo? Tentando lhe mostrar a expressão que lhe permite calcular a resistência equivalente para resistores em paralelo, justificando porque que para o cálculo do resistor equivalente, você soma os inversos. Então, a tensão sobre a resistência equivalente, que equivale a essa corrente elétrica do circuito total, que é essa corrente elétrica aqui, eu posso dizer que ela é numericamente igual a quem? Quem é a corrente elétrica só do resistor R1? É a tensão só dele pela resistência só dele. Quem é a corrente elétrica só do circuito 2, que é essa corrente 2? É a tensão só dele pela resistência apenas dele. Quem é a corrente elétrica só do resistor R3? É a tensão dele pela resistência dele. Aí o que você nota? Que na prática, eu não preciso diferenciar essas tensões. Porque a tensão ela é um fator comum para todos os resistores que estão em paralelo. Então, na prática, eu não posso ou não preciso diferenciar essa tensão. O que faz com que nós possamos colocar essa tensão em evidência e cancelar. Então, isso pode ficar da seguinte maneira. Tensão sobre resistência equivalente é igual a tensão que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, você nota que a tensão eu posso cancelá-la. Eu posso cancelar essa tensão com essa tensão. E aparece aquela boa, bonita e velha expressão para resistores em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente, ela consegue ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais até o enésimo resistor, Rn, que é a maneira que você tem para fazer o cálculo da resistência equivalente para N resistores, todos iguais, em paralelos entre si. Agora, eu preciso falar para você de duas observações. Então, vem comigo. Eduardo, eu lembro que existe um jeito mais fácil para fazer o cálculo da resistência equivalente em paralelo para os resistores quando eles são iguais, independente da quantidade. Não existe? Existe, o que eu vou mostrar agora para você. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei e coloquei a fórmula para a gente calcular o valor da resistência equivalente para vários resistores iguais. Ou seja, 1 sobre R resistência equivalente é igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, N vezes, independente da quantidade. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar MMC para você. E é simplesmente o ato de tirar esse MMC que faz você chegar à expressão. 1 sobre a resistência equivalente. Agora tire. Você mesmo aí em casa. Qual é o MMC de R, R e R? Independente da quantidade, é R. Pois, enfim, eles são todos iguais. Então, o MMC é R. Agora, faça o cálculo para mim. R por R vai dar 1. 1 vezes 1, 1. R por R vai dar 1. 1 vezes 1, 1. R por R vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, eu vou ter a soma desses algarismos 1 N vezes, independente da quantidade. E se você somar esses números aqui, 1, N vezes. 1 mais 1 duas vezes vai dar 2. 1 mais 1 mais 1 três vezes vai dar 3. 1 mais 1 mais 1 mais 1 quatro vezes vai dar 4. Ou seja, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, N vezes, vai ter que dar N. Então, como eu estou fazendo aqui para N vezes, a soma desses números aqui, N vezes, dará N. Então, obrigatoriamente, essa expressão ela vai ficar 1 sobre a resistência equivalente, ela é igual a N sobre R. E é claro que o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou inverter. E quando nós invertermos essa expressão, ela fica bonita daquele jeito que a gente mostra em sala de aula para você. A resistência equivalente equivale a R sobre N. Mas lembrando que isso aqui só serve para você calcular a resistência equivalente para N resistores, todos obrigatoriamente iguais. Eduardo, eu lembro que existe um jeito mais simples de calcular a resistência equivalente para dois resistores em paralelo,
Mas lembra que tem que ser apenas para 2 resistores? Lembra? Então vem comigo. O que nós fazemos, nós professores, para você? Na verdade, nós só tiramos o MMC da expressão de resistência equivalente. Pegamos a expressão de resistores em paralelo, vou pegar aqui para você, ó. 1 pela resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência R1 mais 1 sobre resistência R2. Lembrando que essa expressão ela é restrita e ela serve apenas para quando você se refere a 2 resistores obrigatoriamente em paralelo, como está a figura aqui para você. Eu posso dizer o seguinte, o que eu vou fazer aqui agora é tirar um MMC. Vou repetir a primeira parte, 1 pela resistência equivalente, e vou tirar o MMC do restante. Ó. Esse MMC de R1 e R2 é o produto entre eles, já que eu desconheço os valores, R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1, R2. R2 vezes 1, R2. R1 vezes R2 dividido por R2, R1. R1 vezes 1, mais R1. O que você nota? Que você agora pode inverter os dois lados da igualdade. Isso aqui vai ficar resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é o que nós chamamos, bem rápido na sala de aula, galera, faz o produto pela soma, é o produto dos resistores pela soma deles. E assim, você pode usar essa expressão para calcular a resistência equivalente para apenas 2 resistores quando eles estão em paralelo. Lembrando que só serve para quando são 2 resistores. Show de bola? Se você aprova o meu trabalho, não se esquece de se inscrever no canal. Beijão para todo mundo e até a próxima.